Olá, pessoal, tudo bem? Nossa aula de hoje, nós vamos falar mais uma vez do assunto recrutamento e seleção, né? Que está dentro do subsistema agregando pessoas. Mas o nosso foco é sobre seleção de pessoal, né? Parte da seleção. Já falamos de recrutamento, como deve acontecer, e agora vamos ver como selecionar aqueles candidatos que foram recrutados, né? Então, primeiramente, dar aquela recapitulada, né, sobre a importância do recrutamento e seleção, que dentro de qualquer empresa, ela vem como medida de investimento. Quem for fazer um recrutamento e seleção em qualquer empresa, quiser trazer para dentro da organização novos funcionários, é importante ele ter essa visão de que o recrutamento e a seleção, ela é uma forma de investir na empresa. Por quê? Porque você vai trazer novos empregados e que esses empregados possam vir com uma bagagem de talentos que faça diferencial dentro da empresa, né? Então, o recrutamento de novos empregados é a decisão mais importante de um gerente e talvez a sua ferramenta mais estratégica, né? A ênfase está nas demandas das organizações sobre indivíduos que traduzem a iniciativa, autonomia, criatividade, trabalho em equipe e comprometimento. Então, você vê que é importante você compreender que a ênfase de todo o recrutamento e seleção, ele está voltado para trazer esses novos talentos, né? Através dessa organização, trazendo criatividade, trazendo alguém que saiba trabalhar em equipe, que seja comprometido, né? Que tenha autonomia, que tenha iniciativa, né? E assim as empresas concorrem, diante disso, em dois mercados, o de clientes e os de funcionários, né? Ou seja, é necessário que você tenha a visão de que esses dois mercados são importantíssimos. O cliente, obviamente, porque a empresa precisa dele para sobreviver, e os funcionários, porque senão a empresa precisa dele para funcionar, né? Para se fazer valer dentro do mercado de trabalho. E aí a gente vai falar sobre seleção de pessoas, né? E esse pensamento eu acho bem interessante, né? Essa afirmação que vem dizendo assim: quando percebemos as pessoas, formamos inicialmente uma primeira impressão a respeito das mesmas, já tendo expectativas em relação a estas. Esperamos determinadas atitudes delas, que evidentemente poderão assumir ou não. Então, é interessante a gente compreender o que é selecionar alguém. Você que vai trabalhar na gestão de recursos humanos e, de repente, vai atender a função de selecionador, vai trabalhar como selecionador de pessoas, é importante você lembrar que quando nós percebemos as pessoas, como nós conhecemos, e aquela pessoa passa a ser percebida por nós, porque a gente trabalha na mesma empresa e não conhece todos os funcionários, por exemplo. E aí as pessoas passam por você e você não as percebem, porque você nunca parou e olhou para aquela pessoa. A partir do momento que a gente percebe alguém, que a gente conhece alguém, a gente começa a primeira coisa que a gente tem é aquela primeira impressão, né? Não tem aquela frase que a primeira impressão é a que fica? Então, quando você olha para alguém, você diz assim, fulano de tal, você já cria uma expectativa sobre aquela pessoa. Fulano de tal parece que é bem dinâmico, parece que é criativo. A partir do momento que você começa a perceber essa pessoa, você começa a ter essa impressão. E aí, no momento da seleção, é importante que você tenha essa forma de ficar neutro com relação a isso. Porque senão você pode criar uma barreira positiva ou negativa com relação a essa pessoa, né? Certo? E dentro da seleção, nós temos algumas técnicas e métodos que podem nos ajudar a garantir uma boa seleção do candidato, né? E aí a gente tem aqui, ó, as técnicas de recrutamento e seleção, elas possibilitam à organização dispor de um número de candidatos superior à quantidade de cargos a serem preenchidos, né? Então, normalmente, quando você vai fazer uma seleção de pessoal, se você tem 5 cargos para serem ocupados, é importante você ter pelo menos um terço a mais de pessoas, ou vamos supor assim, 20 a 40 currículos, ou candidatos, ou melhor dizendo, candidatos, para você fazer essa seleção, para que você realmente tenha
uma boa quantidade. E aí você vai enxugando. À medida que você vai olhando passo a passo a seleção, você vai diminuindo e vai percebendo que aquela primeira impressão, quando você chegou numa entrevista, ou numa dinâmica, ou num exercício técnico feito para o cargo, a pessoa, infelizmente, não cabia no cargo, né? Mas aí a pergunta é, quais as técnicas e métodos para ser utilizados, né? As técnicas e métodos, eles devem garantir que o procedimento apresente validade e fidedignidade. É importante que você use o método certo, a técnica certa, para o cargo ofertado, porque senão todo o processo pode ser, não ser válido. E aí você vai comprometer todo o processo de recrutamento, da seleção, todo o investimento feito, né? E aí vamos a algumas técnicas de seleção. Tem, como todo mundo sabe, uma das primeiras que é feita é a análise curricular, né? Analisa o currículo do candidato, entrevistas, que às vezes são feitas coletivas ou individuais, provas de conhecimentos específicos, dependendo de cada cargo, função que vai exercer, provas de capacidade, né? Se você vai exercer algum cargo, é preciso usar meios tecnologia digital, então eles normalmente fazem alguns testes que saibam usar alguns determinados aplicativos, como Excel e outros mais, né? Técnicas de simulação, né? Dinâmicas de grupo, que também é bem conhecida, né? E avaliações psicológicas. Normalmente você faz dentro do acompanhamento de alguém específico da área. Como analisar o currículo? Se você for ser um selecionador, né? Você foi chamado para participar, ou você faz parte da equipe de RH e você é o principal selecionador sempre da sua empresa, é importante você saber a melhor forma de você analisar o currículo de alguém para que você otimize o seu tempo e que você seja justo na seleção, né? Então, primeiramente, o que é? A competência profissional, é a trajetória profissional desse candidato. O desejo de permanência no emprego e de seguir carreira. É importante você observar se existe dentro dessa trajetória, que é uma coisa vai puxando a outra, esse desejo do funcionário de permanecer nessa função, nesse emprego, e se ele quer crescer, seguir carreira, né? E ver a questão dos lapsos de tempo existente dentro dessa trajetória profissional dele. As experiências práticas, né? Se ele tem experiência prática, né? São descrições extensas de cursos. Você olhar se ao longo dos anos ele estava sempre se reformando, né? Estando sempre fazendo cursos diferenciados, se atualizando, essa é a palavra, né? A questão da vontade de trabalhar e aceitar novos desafios, e a orientação para os lucros e melhorias de desempenho da empresa, né? Se ele vai realmente ser o diferencial e, como diz o popular, vestir a camisa da empresa, né? Lembre-se, os currículos são instrumentos úteis para obtenção de informações, para proporcionar uma visão real do candidato. Então, convém combinar seu uso com de outras técnicas de entrevista. Então, você vai olhar o currículo, mas tem que lembrar que é necessário aplicar outras técnicas para chegar a um denominador comum com relação a se o funcionário, o novo funcionário, o candidato vai servir para aquela vaga, né? O que seria alguns testes feitos como técnicas de entrevista? Existem os testes escritos, que podem assumir diferentes modalidades, pode se pedir para fazer uma redação, uma dissertação, e aí é importante, principalmente, dependendo do cargo que a pessoa vai exercer, se ela for lidar diretamente, uma pessoa que vai enviar e-mails, que vai precisar escrever determinados tipos de relatórios, é importante que o português dela seja o mínimo possível correto, né? É importante isso, e aí esse momento que se faz o teste, você tem uma noção de como é que está a questão do português. Testes com perguntas abertas, teste com perguntas fechadas, né? As abertas é bem para deixar a pessoa bem à vontade para ela dizer, escrever o que ela
pensa o que ela acha, e as fechadas são aqueles testes em questões objetivas, onde você é dirigido a marcar uma opção já existente lá, que você acha que melhor vai caber para a sua pergunta, né? A escolha da modalidade de teste deve, bem como a definição do seu conteúdo, levar em consideração o perfil do cargo, né? Para cada cargo, cada perfil de cargo, eu devo aplicar um teste diferenciado. Existe para cada cargo um específico. E é importante você, como selecionador, conhecer esses testes. O outro tipo de teste são os testes práticos, né? Eles são adequados para a avaliação das habilidades, né? Olhar se a pessoa tem habilidade, né? Porque o teste escrito é muito voltado para a questão do conhecimento, né? Você medir um pouco, porque a gente sabe que não dá para medir conhecimento, não dá para ser 100%, você analisar 100% o candidato, isso é impossível, porque só no dia a dia mesmo, na empresa, que a gente consegue ver, mas a gente tem uma noção do que realmente ele está dentro do padrão daquilo que a empresa precisa. Então, a gente tem os testes práticos, eles já vêm avaliar as habilidades, se o candidato sabe aplicar o conhecimento dentro daquele cargo, né? São importantes esses testes práticos para os cargos de natureza operacional ou relacionados à produção, né? A aplicação do teste ele deve ser aplicado pelo requisitante e não pela área de seleção pessoal. Quem faz a aplicação do teste, o ideal é que seja alguém da área, né, que trabalha no setor, que sabe, conhece bem a prática, mais do que o selecionador, que às vezes não trabalha no departamento X, onde está precisando, existe aquela vaga para aquele cargo, certo? E os testes psicológicos, né? E normalmente são feitos, o ideal é feito por alguém que seja da área da psicologia, né? Seja um psicólogo, né? Para que ele possa dar o feedback normal, né? Então, os testes psicológicos, eles são úteis para identificar as aptidões, ou seja, avaliar o potencial intelectual dos candidatos, né? Bom, os testes psicológicos, eles são muito úteis para identificar aptidões, ou seja, avaliar o potencial intelectual dos candidatos. Como, por exemplo, raciocínio verbal, raciocínio mecânico, né, entre outros. Esse teste ele é mais eficiente para a avaliação de candidatos para tarefas de escritório, mas não proporciona bons resultados para tarefas executivas. Então, é o que eu já falei. Eu tenho que aplicar o teste correto para a vaga correta, né, que está sendo ofertada. A condução da entrevista. Como você fazer a condução da entrevista? É importante que você que vai ser o selecionador, você organize toda a entrevista, se é individual a entrevista ou coletiva, você organize isso de forma a ficar claro e para que você tenha um excelente resultado na hora de contratar aquele candidato, né? Elaboração do roteiro, definir o local onde você vai fazer, preparar o material que você deseja aplicar, né? O quebra-gelo, toda entrevista tem alguma coisa, alguma dinâmica, algum texto, algo para quebrar o gelo entre você e o candidato. O controle da entrevista, é importante que você seja a pessoa que controla a entrevista, tá certo? Não o candidato em si, que acontece muitas vezes. A tomada de anotações, nosso cérebro ele não consegue guardar tudo, então é importante anotar, né? Não acho que não, eu consigo decorar tudo, colocar tudo na minha cabeça, não. Anote, né? Atitude de escuta, importante que você esteja atento e escute mesmo o candidato, a questão do autocontrole, quando você não concordar, ou quando você achar que o candidato falou algo que é absurdo, você conseguir se autocontrolar para não deixar ele perceber, né, na sua forma de se expressar. A análise do comportamento não verbal, observar como ele se comporta, né, não só as respostas em si, mas a forma como ele gesticula, como ele olha, como ele se expressa, o tom da voz, tudo isso entra dentro do contexto da condução da entrevista, né? A sinceridade,
a conclusão da entrevista, sumarização da entrevista e autoavaliação. A gente vai parar aqui, tá certo? E vai dar continuidade no próximo vídeo sobre como fazer a entrevista, como conduzir a entrevista do candidato a determinado cargo, você como selecionador. Tudo bem? Obrigada.